Olá, meus irmãos e irmãs. Esse é o segundo vídeo que estamos gravando e compartilhando com a igreja, visando instruir a IPBG nesse momento tão importante de eleição de presbíteros para compor o conselho da nossa igreja. Nós, pastores, presbíteros, nós somos chamados a ser líderes que fazem a diferença, líderes que inspiram outros líderes, líderes que sonham a igreja, líderes que sonham a expansão do reino de Deus, líderes maduros, cada dia mais parecidos com Jesus. E eu quero, nesse vídeo de hoje, trazer para vocês algumas características destes presbíteros descritas pelo apóstolo Paulo. Quero começar com um texto que Paulo escreveu a Timóteo, mostrando que o presbítero precisa, antes de qualquer coisa, desejar ser presbítero. Lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Se alguém anseia, se alguém deseja, se alguém aspira, isso significa que o desejo de ser presbítero não deve nascer da vontade de um membro da família, da esposa, da mãe, de um filho, ou de um amigo, ou até mesmo de um irmão da igreja. Paulo diz que o candidato, que ele mesmo precisa desejar, precisa ansiar, precisa aspirar por essa função, pelo presbiterato. É preciso haver no coração desse homem uma convicção pessoal, um chamado recebido e abraçado diante de Deus e diante da comunidade para o presbiterato. Mas eu quero trazer também, em segundo lugar, algumas características dessa função de presbítero que Paulo apresenta a Tito. Paulo ele envia Tito para a igreja em Creta para que Tito pudesse instruir os presbíteros daquela igreja. Paulo diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta, Tito, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. É preciso que o presbítero, então, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Essas características que Paulo traz para os presbíteros, elas são características de um discípulo de Jesus. São frutos de uma transformação do evangelho. Porque no ministério, o ser, a, in, a integridade, o caráter, vem antes do fazer. São características que geram ações, mas estão vinculadas com o caráter, mais com o caráter do que com a performance de alguém. Porque uma coisa é o que você faz e a outra é quem você é. E o que nós somos é mais profundo do que a gente faz. Então isso é mais do que um mero comportamento, mais do que algo exterior apenas de produtividade, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, mas é algo inerente ao interior, ao coração, a uma vida de discípulo que é discípulo de Jesus. O texto também diz que o presbítero deve ser irrepreensível. Ser irrepreensível não é ser alguém perfeito, porque nós somos pecadores e nós iremos errar, mas é ser alguém cuja vida ela não oferece acusações graves que comprometam o seu testemunho, porque a pessoa irrepreensível é aquela que, quando falha, ela não precisa receber repreensão de alguém, porque antes mesmo de ser repreendido, ela já busca consertar, busca o arrependimento, busca pedir perdão e reparar aquilo que foi quebrado. Mas Paulo também fala da liderança familiar. O presbítero ser marido de uma só mulher e ser alguém que conduz bem a sua casa, porque a verdadeira liderança começa em casa. Esses homens que se tornam maduros irão exercer liderança. Antes de exercer liderança na igreja, eles precisam exercer liderança dentro da sua própria casa. Precisam amar suas esposas, cuidar das suas esposas espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, porque à medida que amam as suas esposas, que amam os seus filhos, que amam o seu lar,
elas aprendem a cuidar de outras pessoas na comunidade cristã. Precisam ter filhos bem orientados, porque à medida que um pai aprende a orientar, ensinar, disciplinar, discipular os seus filhos quando necessário e aprende a lidar com a formação do filho, aí ele aprenderá a orientar outras pessoas na igreja quando assim for necessário. Isso significa, meus irmãos e irmãs, que a família é o berço da formação de um líder saudável. Não existe nenhum lugar que você seja você mesmo mais do que quando você está em família na sua casa. Os nossos familiares são as pessoas que mais nos conhecem, porque quando estamos sob holofotes, na empresa, na universidade, nós somos quem a gente parece ser. Mas a maior chance de alguém te conhecer e me conhecer de verdade é estando perto da gente, perguntando para a esposa, filhos, quem a gente de fato é. Porque a base da autoridade na liderança não é sua titulação acadêmica, conta corrente, feitos, produtividade, mas é quem você é, quem nós somos. E ninguém pode dizer melhor quem nós somos do que os nossos cônjuges e filhos. John Maxwell certamente disse que a melhor definição de sucesso é quando aqueles que melhor o conhecem são os mesmos que mais o amam e mais o respeitam. Então que Deus nos abençoe, nos oriente na escolha, nas indicações e na oração por esse processo, e que Deus nos ajude também a sermos homens, pastores, segundo o coração de Deus. No próximo vídeo eu continuarei com esse texto de Tito, trazendo 5 características negativas e 5 positivas a respeito do líder cristão, do presbítero, do pastor. Que Deus nos abençoe.